Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos e o primeiro deles será: a fé não pode fazer acepção de pessoas. Em segundo lugar, vamos falar sobre Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A fé não pode fazer acepção de pessoas. Vamos falar neste momento agora sobre o significado de acepção de pessoas. Em termos gerais, fazer acepção de pessoas significa ver pela aparência, agir com parcialidade e com favoritismo por alguém, achando-se mais valor nesse alguém do que em outra, e geralmente com interesse pessoal. Fazer distinção de pessoas é pecado. É o que diz Tiago em seu capítulo 2, versículo 9. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Portanto, é pecado fazer acepção de pessoas. Vamos passar neste momento agora a estudar sobre as razões bíblicas para não fazermos acepção de pessoas. Em primeiro lugar, uma das virtudes de Deus em seu caráter é não fazer acepção de pessoas. E como somos criados à sua imagem e semelhança, muito especialmente em seu caráter, não devemos também fazer acepção de pessoas. É o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 a 17. Deuteronômio está no Antigo Testamento, em seu capítulo 10, versículos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para o amar, a vós outros, descendente deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Portanto, claramente aqui há uma exortação à obediência e também uma afirmação clara no versículo 17, de que o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, não faz acepção de pessoas. É do caráter de Deus. Em segundo lugar, outra razão bíblica para não fazermos acepção de pessoas é que o Senhor nos ordena em sua gloriosa palavra que tratemos de forma igualitária a todas as pessoas, sem fazer qualquer distinção. É o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo,
segundo escreveu Mateus em seu capítulo 22, versículos 34 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, quando o Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está ordenando que, ao amarmos ao próximo, não devemos de forma nenhuma fazer qualquer distinção. Ou seja, o ato de amar ao próximo não caracteriza nenhuma distinção de A ou B, e sim o amor incomparável. Em terceiro lugar, uma outra razão bíblica para não fazermos acepção de pessoas é que nós devemos respeitar, honrar e reconhecer o valor de cada pessoa como imagem de Deus, independentemente de qualquer valoração e posicionamento social, econômico e espiritual desta pessoa. Vamos fazer uma leitura na segunda carta de Pedro, em seu capítulo 2, versículos 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, não é na segunda carta, é na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Aliás, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Portanto, nesta passagem da primeira carta de Pedro, em seu capítulo 2, versículos 11 a 17, Pedro nos coloca a condição de termos uma vida exemplar cristã, segundo os deveres tanto para os crentes como para os não crentes, também como para as autoridades, onde nós devemos respeitar, honrar e reconhecer o valor de cada pessoa. Em quarto lugar, outra razão bíblica para não fazermos acepção de pessoas é que nós não devemos cometer injustiças com ninguém. Pois se assim o fizermos, receberemos em troco a injustiça feita
porque também, quanto a isso, não há acepção de pessoas. É o que nós temos escrito de forma contundente sobre esta questão de quem comete injustiça recebe também como pagamento a injustiça, e neste fato não há acepção de pessoas, em Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Outra razão bíblica para não fazermos acepção de pessoas é que todos nós somos iguais, porque somos oriundos de uma mesma fonte, ou seja, todos nós fomos criados pelas mãos do Senhor. É o que diz Jó em seu capítulo 34, versículos 14 a 19. Jó, capítulo 34, versículos 14 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á ao rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos? Quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Portanto, aqui encerramos nesta primeira parte a questão das razões bíblicas para não fazermos acepção de pessoas, na qual passamos a recapitular agora de forma resumida. Em primeiro lugar, a primeira razão é que uma das virtudes de Deus em seu caráter é não fazer acepção de pessoas. E, portanto, nós temos que ter este mesmo caráter, não fazendo acepção de pessoas. A segunda razão é que Deus ordenou, na sua palavra, que não fizéssemos acepção de pessoas, ou tratasse as pessoas de forma distinta. Não. Devemos tratar de forma igualitária. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar, honrar e reconhecer o valor de cada pessoa, porque foi feito à imagem de Deus. Em quarto lugar, nós não devemos cometer injustiças, não devemos fazer acepção de pessoas, porque ao cometer uma injustiça, nós estamos passíveis também de receber uma injustiça, e para isso não há acepção de pessoas. E em quinto lugar, todos nós somos iguais, porque somos da mesma origem, da mesma fonte, que é as mãos do Senhor. Vamos agora para o item 2 da lição. E neste item 2, o título é: Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. Uma das qualidades do caráter de Deus é ser justo, considerando que o justo pratica a justiça de Deus.
Tiago, no capítulo 2 de sua carta, aponta um desequilíbrio comportamental nos cultos realizados naquela igreja para onde ele havia enviado a carta. E este desequilíbrio comportamental era que os pobres, materialmente falando, eram desprezados em favor dos ricos quanto à recepção e tratamento na congregação. Vamos ver este desequilíbrio de comportamento que pairava naquela igreja na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Portanto, naquela igreja havia um problema crucial, onde se fazia acepção de pessoas, mais especificamente entre os ricos e os pobres. Os ricos se assentavam em lugar especial e os pobres ficavam então na parte de baixo do estrado dos pés dos ricos. Portanto, aqui Tiago faz uma ademoestação, uma exortação para que este desequilíbrio comportamental seja corrigido naquela igreja. E para mostrar esta correção, Tiago ele faz uma distinção clara entre o conceito de pobre e rico, tanto na esfera terrena como na esfera celestial. Então vejamos agora, neste momento, alguns pontos em que Tiago chama a atenção para esta distinção clara entre pobre e rico. Em primeiro lugar, na dimensão terrena, os pobres menos favorecidos materialmente geralmente não se gloriam nos seus bens materiais, pois são escassos, e por isso mesmo eles são chamados a serem ricos na dimensão celestial, porque Deus confere aos homens riquezas eternas. É o que diz Tiago em seu capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Portanto, não há aqui qualquer influência em que uma pessoa seja pobre, materialmente falando, ou rico, também materialmente falando, para que seja rico na fé espiritualmente. Não há nenhuma ligação espiritual neste sentido. Em segundo lugar, Tiago também chama a atenção e faz uma reprovação tácita quanto à avareza. E esta avareza provinda dos ricos, que colocam então a sua confiança em seus bens materiais finitos, inflamada pela ganância de ter mais riquezas, se tornando, à medida que amam o dinheiro,
paupérrimos na fé espiritual. É o que diz Tiago, em seu capítulo 2, versículos 6 a 7. Diz assim: Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Portanto, aqui há uma reprovação quanto à avareza dos ricos, em que realiza qualquer coisa, qualquer ação para deter mais e mais riquezas. Em terceiro lugar, e aí Tiago esclarece isso de forma bem contundente, que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Deus não condena a condição de a pessoa ser rica, ser próspera, materialmente falando, mas condena quando as riquezas são mal adquiridas e mal empregadas. É o que diz Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Portanto, há aqui uma condenação clara de Deus às riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Em quarto lugar, outro ponto importante mencionado por Tiago é que os padrões de valoração social, econômica e política dos homens são rejeitados pelo Senhor, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fé em Cristo é o bem principal de um homem, que o leva a possuir a grande riqueza no padrão divino. Em primeiro lugar, a salvação e depois as demais bênçãos, pois qualquer pessoa só deve se gloriar no Senhor. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 1, versículo 26 a 31, capítulo 1, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31, e vamos ver claramente esta condição de que os padrões de valoração social, econômica e política dos homens não é o mesmo padrão de avaliação do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em quinto lugar, outro ponto mencionado por Tiago é que o amor ao próximo deve ser a base fundamental nas relações sociais entre os homens, consubstanciado na fé em Jesus Cristo, na misericórdia, no procedimento irrepreensível e na prática da palavra de Deus, para o enriquecimento diário da vida espiritual e de poder no reino dos céus. Tiago, em seu capítulo 2, versículos 8 a 13, vai falar sobre o amor. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, os pontos mencionados, de forma resumida por Tiago, é que os pobres, na dimensão terrena, eles são chamados a serem ricos na dimensão celestial. Porque Deus confere aos homens riquezas eternas. Então não há nenhuma ligação direta entre o fato de ser pobre para ser rico na fé. Em segundo lugar, Tiago faz uma reprovação tácita quanto à avareza dos ricos, a ganância de deter mais riquezas. Tiago também afirma em sua carta que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Estabelece também que os padrões de valoração social, econômica e política dos homens é diferente do padrão de valoração que o Senhor faz, que o Senhor olha para um ser. E em quinto e último lugar, Tiago ratifica que o amor ao próximo deve ser a base fundamental nas relações sociais. Passemos agora a estudar o terceiro item da lição, que fala sobre a lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a lei real. Como já mencionamos anteriormente, o amor é a essência do Evangelho de Cristo, pois Deus é amor, e a lei do Senhor é cumprida e se torna realidade quando o amor se cumpre de forma pragmática e real. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, em seu capítulo 13, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás,
E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Portanto, o cumprimento da lei é o amor, como está aqui no versículo 10. E devemos nos afastar inteiramente do pecado, porque o dia da volta do Senhor está muito próximo, mas muito próximo mesmo. Vamos falar agora sobre a lei mosaica. As leis morais exaradas no Antigo Testamento e no Novo Testamento das Escrituras Sagradas encerram normas indispensáveis quanto ao seu cumprimento, considerando que elas regulam as relações nas dimensões vertical entre Deus e o homem, horizontal entre os homens e de profundidade o próprio homem com ele mesmo. E isso para uma vida espiritual abundante. O Senhor Jesus ratificou a condição primordial de se cumprir os mandamentos do Senhor. É o que diz em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 25. Mateus está no Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar uns destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Em terceiro lugar, a lei da liberdade. Quando conhecemos a verdade, nos libertamos do jugo da ignorância. Do ponto de vista espiritual, a palavra de Deus diz que se conhecemos a verdade, seremos livres do jugo da condenação eterna. E esta verdade, ela se consolida na pessoa de Jesus Cristo. Pois Ele, o Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler em João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Diz assim a palavra do Senhor: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sejais livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Continuando ainda neste contexto, em João capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entretanto, esta verdade, ela só é efetiva em nós quando confirmamos a nossa fé em Jesus Cristo e nos posicionamos como servos, demonstrando através de nossa conduta e comportamento diante de Deus e dos homens a obediência irrestrita à vontade do Senhor. Tiago, capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: falar de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Concluindo a nossa aula de hoje, fazer distinção de pessoas é pecado, pois no reino de Deus todos somos iguais e o Senhor não faz acepção de pessoas. Não podemos ser levados a julgar ninguém, dando tratamento ou acolhimento diferenciado a uma pessoa em detrimento de outra, devido à posição social, devido à influência política ou qualquer outra ordem de qualificação. Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade, demonstrou que Deus não faz acepção de pessoas. Chegamos então ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.